Nos Estados Unidos, estamos vendo as consequências das atitudes de agentes do ICE, que é aquele setor ligado de combate, à imigração ilegal nos Estados Unidos. E tem, inclusive, um brasileiro que foi detido. A esposa desse brasileiro, a americana Hannah Silveira, disse que perdeu ontem a comunicação com ele. Matheus foi preso por agentes de imigração dos Estados Unidos durante uma entrevista para o visto de permanência. Agentes de imigração falaram para ela que não sabem agora onde o brasileiro está detido. Imaginem só. A mulher disse que recebeu uma informação que ele teria sido levado para Louisiana depois de ser preso em San Diego, na Califórnia. A família acredita que ele será colocado em voo para deportação. Tem novas informações chegando porque o chefe da fronteira deixou Minneapolis e também o Conselho de Paz. Vamos chamar a Mariana Sanches, ela está acompanhando tudo de Washington, vai trazer esses detalhes ao vivo aqui no UOL News. Bem-vinda, Mari. Bom dia, Diego, Sakamoto, Josias, verdade. A gente está aí nos dias que sucedem, né? Uma grande ebulição causada aí por uma nova morte provocada pelos agentes do ICE em Minneapolis. E a Casa Branca, Diego, parece que vai reverter, ou pelo menos vai mudar temporariamente aí o seu tom, o seu discurso, inclusive os seus enviados a Minneapolis. A decisão da Casa Branca ontem à noite foi a de retirar o chefe do controle de fronteira que vinha atuando ali em Minneapolis, o Gregory Bovino, que tem um perfil mais ostensivo de atuação, e ele vai ser substituído pelo czar da fronteira, Tom Homan, que é um homem de confiança de Trump, que já tinha atuado, inclusive, no primeiro governo Trump, e que é o responsável por ter obtido os melhores números de Trump em relação à imigração, que foi praticamente zerar a passagem de pessoas pela fronteira dos Estados Unidos com o México de maneira irregular. A gente está numa queda histórica desses números, é o menor número de encontros de imigrantes irregulares na frente em mais de 50 anos. E então, Tom Homan vai liderar as operações do ICE em Minneapolis depois que a morte do enfermeiro Alex Preti gerou uma enorme comoção nacional, muito além da própria cidade de Minneapolis, uma grande tensão na população como um todo, inclusive porque as imagens o encontro, o incidente foi totalmente gravado e as imagens contradizem muito claramente o que disseram as autoridades federais sobre o que aconteceu ali. Aliás, a própria Casa Branca também mudou de discurso, e enquanto um dos principais auxiliares de Trump, Stephen Miller, chegou a chamar o Preti de um terrorista doméstico, ontem a porta-voz de Trump, a Caroline Leavitt, evitou endossar essas palavras e disse que o presidente preferia deixar, então, que os fatos falassem por eles mesmos e que as investigações, então, esclarecessem os fatos, um cuidado que a administração não tinha tido até então e também não teve com a outra pessoa morta em Minneapolis antes, né, a coisa de 2 semanas, a Renee Good, também outra morte filmada, também outra situação muito tensa que gerou muita comoção e em que, mais uma vez, ela foi acusada, inclusive pelo vice-presidente, de ser uma terrorista doméstica muito antes que qualquer investigação sobre o assunto fosse feita. Agora parece que a fervura vai baixar, inclusive ontem o governador de Minnesota, Tim Walz, conversou com o presidente Donald Trump, eles são adversários públicos, e o próprio Trump disse que eles pareciam estar agora na mesma página, a quantidade de acusações entre eles, né? Trump dizendo que o Walz vinha tentando inflamar a população e o Walz dizendo que Trump mandava agentes para cometer ilegalidades na cidade, em Minneapolis, né, no estado. Isso mudou de tom, esfriou um pouco, e agora a gente espera para ver o que deve acontecer nos próximos dias, porque
que as investigações estão travadas, né? Os investigadores estaduais ainda não conseguiram acesso às informações e não sabemos se quem conduzirá as investigações sobre a morte do enfermeiro vai ser, enfim, os agentes federais ou a polícia estadual, Diego.